No final do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, termina com uma história bastante complicada, mas que teve um final feliz. Fala sobre uma história, que Jesus apazigua a tempestade. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem, disse Jesus. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, essa história, como nós podemos aqui ler, fala sobre um episódio, bem difícil, que exigiu aqui, uma agitação entre os discípulos, que foi enfrentar essa tempestade, depois que Jesus deu a direção a eles de passar para o outro lado, porque Jesus ele conhecia a necessidade dos moradores daquelas cidades, que é chamada de Decápolis, que é formada por 10 cidades daquela região, e o destino do Senhor era uma cidade chamada Gadara, e Jesus ele precisava passar, para o outro lado ali do lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia. Só que quando ele entrou no barco e acompanhado com outros barquinhos aqui, diz a história que um temporal aconteceu, se levantou ali. E essa história é uma história que se repete nos 3 evangelhos. Então aqui já diz a sua importância, Algo Deus quer nos ensinar através desse acontecimento. Porque nem tudo que aconteceu com Jesus, com os discípulos, foi possível, escrever nos evangelhos. Mas aquilo que realmente tem a sua importância, a sua relevância. Porque através dessa história, o Senhor ele quer trabalhar na nossa vida, nos mostrar realidades que acontecem na vida, na nossa vida espiritual. Pois bem, então nós podemos entender aqui que Jesus, quando entrou nesse barco, que significa, esse barco pode significar para nós, a nossa própria vida, o mar, o mundo, tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nós enfrentamos diariamente. Então, quando esses discípulos de Jesus estavam navegando, ali levantou-se um grande temporal. Tudo aquilo que está ao nosso redor significa que pode ser abalado, as circunstâncias ao redor da nossa vida. E ali aconteceu com os discípulos. O mar, o vento, eles se agitaram, e aquela situação ali era para impedir, para causar um impedimento, para que eles chegassem no seu destino. Então aqueles homens ali se desesperaram, fizeram de tudo, humanamente falando. Eles que eram conhecedores daquele lago, pescadores, viu que não dava mais. Tudo aquilo que eles estavam tentando fazer, nada, em vão, surtia efeito. Então eles foram, se lembraram, que Jesus estava cansado, tinha trabalhado tanto e precisava dormir. Mas Jesus estava com eles ali naquele barco,
né? Assim, na nossa vida, nós enfrentamos tantos desafios, né? Tantas coisas elas podem abalar ao nosso redor, tantas situações, né? No mundo, né? Os reinos podem se abalar, mas como que vai estar, né, o barquinho da nossa vida? Como que vai estar a nossa casa física, né, emocional e espiritual diante de tantas situações que podem ser abaladas? Né? Aqueles discípulos, eles foram até o mestre e perguntou ao Senhor: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos perecer. Então Jesus, né, não repreendeu ali a atitude deles naquele primeiro momento, mas foi solucionar ali aquele problema, repreendeu o vento e o mar, e depois, né, de ter feito aquilo que eles deveriam fazer através da fé, ele ali foi e exortou os seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Né? Essa palavra timidez, ela pode ser traduzida também por covardia. Né? Depois de termos aprendido tanto com Deus, né? Recebermos o Senhor na nossa vida, né? Permitir com que o Senhor ele entre, faça morada na nossa vida, e quando as situações, né, mais angustiantes acontecem, nós entramos em desespero, né, ali nós podemos, né, ver que estamos errados, estamos agindo de uma maneira errada em relação à nossa fé. Então Jesus chamou a atenção deles, né? Vocês estão sendo covardes diante de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Por que vocês não têm fé? Em outras versões fala, né? Homens de pouca fé. Então é algo assim, né? Que precisamos, né? As verdades, os ensinos do Senhor através desse texto são muito profundos, né? Então o Senhor aqui ele estava dizendo: por que vocês ainda são tímidos diante dessas situações? Usem a fé, a palavra que eu já liberei a vocês. Então, através dessa palavra, né, nós podemos ver que Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Ali eles estavam com o Filho de Deus, né, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Salvador. E todas as vezes em que o Senhor ele nos aponta uma direção, ele diz que a viagem vai ser certa e segura. Segura, por que segura? Porque ela vai chegar ao seu destino, ao seu fim, né? Ela é certa, porque Cristo, né? Ela é segura porque o Senhor está conosco, então não temos o porquê temer. É interessante que quando nós ouvimos essa mensagem, né, essa palavra, nosso coração fica tão assim cheio de fé, de motivação. Mas aí quando vem aquela tribulação, os ventos começam a soprar, né, em nossa direção. Parece que todas as palavras do Senhor, elas simplesmente desaparecem. Mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Jó já disse isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a palavra de Deus, quando nós estamos cheios dela, ela tem o poder de ativar a nossa fé. Ela tem o poder de nos fazer mover, né, em direção àquela situação, mas não por nós mesmos, não pela nossa força, por tudo aquilo que nós, né, aprendemos humanamente falando, mas pela fé, né, pela fé em Cristo, porque o Senhor nos deu uma palavra, nós precisamos estar seguros nessa palavra. A palavra que eles receberam é: passemos para o outro lado. Havia ali um objetivo do Senhor para cumprir. Quais são os objetivos do Senhor para a sua vida? O que Ele tem traçado, né, na sua vida, no seu chamado, naquilo que Ele deseja que você venha fazer. Porque essa palavra ela não se aplica para coisas
né, que nós simplesmente escolhemos viver a nossa própria maneira de ser, mas aquilo que Cristo escolheu para nós, aquilo que Ele deseja que venhamos a viver. Aquilo que o Senhor desejava que aqueles discípulos vivessem era ali em Gadara, algo estaria acontecendo ali, vidas ali, né? Precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. E o Senhor deu essa ordem: vamos, passemos para o outro lado, independente das circunstâncias que elas se levantem contra nós. Se temos uma palavra do Senhor, nós precisamos confiar nele, precisamos confiar que o Senhor, né, vai nos levar, né, e vamos alcançar através da nossa fé todas as promessas, tudo aquilo que Ele, né, colocou para a nossa vida. Amém? Eu sei que você talvez já tenha ouvido essa mensagem de tantas formas, mas eu quero finalizar aqui aquilo que os discípulos, eles exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que pode acalmar, né, todo o ruído das nações? Quem é este que pode mudar a direção dos ventos? Quem é este? O seu nome é Jesus.